estão vendo como a minha casa está diferente. Era pra ser verde, tá escrito verde na tinta, mas tá meio azul. Não sei como é que vai aparecer na câmera. Inclusive lá tem uma cor escura bonita. Ficou bom. Oi, Girinos! Eu fiz um vídeo lá atrás, foi meu terceiro vídeo, falando com a seguinte manchete: signos existem? E aí eu comentei um pouco da história com a minha avó, quando eu era pequena e tal. E eu não falei coisas que algumas pessoas me cobraram que eu deveria ter falado, que queriam que eu falasse, que é a questão mais comparar a ciência e se existe ou não existe, o que falam os cientistas, como que é isso frente... como que é isso na parte teórica, enfim, esse tipo de coisa. E então eu fiquei meio que pensando, eu acho que eu preciso falar disso, até porque como astrólogo aqui, entendeu? Eu preciso falar, mas tava esperando meio que quando que eu devo falar disso. E recentemente, umas semanas atrás, aconteceram 2 episódios que eu olhei e falei, acho que eu preciso falar sobre isso então. 2 youtubers que falaram sobre isso. Um foi o Felipe Neto e o outro foi o Pirula. Eu gosto muito dos dois, assisto vídeos dos dois. Mas enfim, vou explicar. Um vídeo foi o do Pirula, que foi antes, inclusive. É um vídeo de 45 minutos que ele comenta os comentários do Twitter que ele fez. E nele, basicamente, a polêmica toda começou quando ele comparou a astrologia à Terra plana. Ele falou que a astrologia seria a Terra plana socialmente aceita, ou seja, né? A astrologia não existe, é comprovado que não existe, assim como a Terra plana, e é isso aqui que todo mundo aceita porque é bem difundido, vamos colocar assim. E o Felipe Neto, ele, na verdade o vídeo nem era sobre isso, só caiu no meio do vídeo assim a astrologia, e aí ele falou, basicamente falou também que as pessoas que criticam a astrologia são burras e que não tem problema, todo mundo tem o direito de ser burro. Foi mais ou menos isso que ele disse. Vou ter que voltar e explicar assim lá atrás, entendeu? Ocorreu uma inversão, até certo ponto válida, mas que muito tempo atrás, quando começou a existir a ciência, não existia a ciência, e a ciência surgiu, existia a filosofia, que propunha várias coisas num campo muito menos comprovado, vamos dizer assim. E aí tinha 1 milhão de teorias, 1 milhão de mitos, 1 milhão de coisas que eram passadas de geração em geração, mas que não eram comprovadas, né? Era basicamente crença. E aí apareceu a ciência e tal, e aí o que a ciência começou a fazer? A ciência começou a tentar explicar tudo que a filosofia dizia. Então, se a filosofia propunha alguma coisa, a ciência ia lá e tentava fazer algum modelo comprovatório, porque a ciência nada mais é que tentar provar que aquilo está errado. Então aquilo tem que ser falseável, tem que ter repetibilidade, tem que ter uma estatística envolvida se aquilo é verdadeiro, se não é. Mas enfim, a questão é que tentava com algum tipo de modelo testar aquilo diversas vezes e comprovar se aquilo existe ou não frente à estatística, com algum tipo de desvio, com algum tipo de margem. Só que aí, o que acontece? Algumas coisas foram realmente colocadas à prova, algumas coisas foram testadas, algumas coisas não conseguiu se atestar, mas algumas coisas se conseguiu. Então a ciência ela foi comprovando, vamos dando mais certeza, vamos colocar assim, isso foi um passo importantíssimo. A ciência foi importante, é importante, será importante, isso é inegável de todas as maneiras, todos os avanços que ela trouxe. Mas ela era assim, ela pegava coisas que já existiam da filosofia e tentava comprovar cientificamente. Isso aconteceu por muito tempo e aí a ciência começou a viver por conta própria, vamos colocar assim. E hoje é meio que uma inversão, né? Só acredita em alguma coisa quando é cientificamente comprovado, quando já fizeram testes, quando os cientistas aprovam e lá. Hoje, para alguma coisa ser aceita, ela precisa ter toda a base científica por trás. O que não tem base científica, as pessoas não levam em consideração. Então hoje não é mais que o que não consegue se comprovar cientificamente, você tenta fazer novos modelos para se comprovar aquilo. Hoje é só se eu não consigo fazer um modelo científico, aquilo não existe. Isso não é verdadeiro, isso significa só que você não consegue provar alguma coisa cientificamente. Então aquilo não é ciência. Mas não é porque não é ciência que não existe, não é porque não é ciência que não tem o seu valor. Então, isso acontece
com a parte religiosa toda, porque nenhuma parte religiosa é conseguido se provar cientificamente, porque não se consegue fazer um modelo em que se possa provar através de testes se aquilo existe ou não. E na astrologia é a mesma coisa. Inclusive, eu tive essa discussão com alguns amigos, porque eu venho de uma formação muito científica, né? Eu fiz farmácia. Já tive amigos que me passaram artigos científicos comprovando que a astrologia não existia. De fato, esses artigos existem, de fato, os artigos estão publicados. Não achei nenhum artigo em uma revista muito importante. Achei artigos só que, obviamente, assim, como astrólogo dá para falar, que esses artigos eles não foram feitos por astrólogos, eles foram feitos por pessoas que queriam desbancar a astrologia, basicamente. Em todos esses artigos, no geral, funcionava assim. Existia um banco de personalidades e que era meio que incontestável que o signo era daquele jeito. Se considerava só o signo solar, não importava se nascia no começo do ciclo solar ou se no final, então não leva nem em consideração os dias, quanto mais os horários, então não leva em consideração o ascendente. Enfim, leva em consideração quase nada, só o signo solar mesmo, que não quer dizer quase nada, perante a tudo que a astrologia pode oferecer de ferramenta. As personalidades nem eram tão fiéis assim. Então, por exemplo, digamos que, não lembro direito, mas eu vou pegar um exemplo aqui para ilustrar. É como se falasse que os leoninos todos, eles gostam de subir em cima da mesa e fazer escândalo, sabe? Porque essa consciência de que o leonino ele quer aparecer. Mas mesmo que fosse só isso a definição, ele poderia aparecer sendo inteligente, ele poderia aparecer sendo mais autêntico, ele poderia aparecer sendo engraçado ou subir em cima da mesa mesmo. Então, assim, existem diversas possibilidades nas qualidades, na personalidade, e é muito subjetivo tudo isso. Mas enfim, colocaram em caixinhas, aí colocaram só o signo solar no geral, aí fizeram um campo estatístico de quanto aquilo batia. Não sei quem que julgou, não falava muito certamente quem que julgou e como julgou, como era a personalidade. Então era tudo muito vago, tudo muito simples, não tem nada a ver com o que a astrologia realmente oferece. E aí, obviamente, concluía que não existia significância, não existia como você dizer que a astrologia existe significativamente. Mas assim, não existe, pelo menos eu não achei, se alguém achar aí, coloca aqui, nada muito sério referente a estudos científicos com astrologia, até porque é muito difícil. Quem faria? Porque depende de subjetividade, depende da leitura, existem mais de um tipo de vertente que estuda coisas diferentes frente à mesma coisa, enfim. É muito complexo isso, então seria muito difícil você colocar repetibilidade nisso. Então, a astrologia não é ciência. E eu sei que tem muitos astrólogos, tem muita gente que faz muito essa comparação de que a astrologia é uma ciência, sim, que a astrologia tem uma base sólida e tal, mas são coisas diferentes. A astrologia não é ciência porque não existe como se comprovar cientificamente, isso é fato, ponto. Não existe nenhum artigo científico que realmente comprove a astrologia e é assim que a ciência funciona. Então não é ciência, ponto. O outro ponto é da base sólida. A base sólida existe, sim, ela é milenária, ela vem passando de anos e anos e anos, ela foi se reformulando um pouco, mas ela ainda representa muito do que era. Então existe uma base super sólida, existe estudo, existe curso, existe um monte de coisa frente à astrologia, mas isso não quer dizer que seja uma base científica, só que é uma base sólida. Assim como, sei lá, a religião tem um monte de coisa que é estudado, que é falado, que é colocado. É difícil fazer esse paralelo entre astrologia e religião porque são bem diferentes, mas ainda assim. E não é por isso que não é porque não é uma base científica que não é uma base de informações úteis. Também vai ter algumas pessoas falando, mas existe um ramo da ciência que explica que é a física quântica e tal. Tenho a impressão que assim, 90 e blaus % das pessoas nem fazem ideia do que é a física quântica, tá? Física quântica, nem eu que já estudei sobre isso na faculdade, já estudei sobre isso depois, já li umas coisas sobre, sei exatamente o que é a física quântica, uma coisa bem complexa, bem avançada a coisa. Mas enfim, fato é que a física quântica, ela parte do pressuposto que a mecânica clássica não está certa e que existe essa dualidade onda-partícula, dualidade entre matéria, energia, enfim. E que uma coisa, como a luz, pode assumir mais de uma forma ao mesmo tempo. É mais ou menos por aí. Fala um pouco dos pacotes de elétron que oferecem energia e tal, não vou entrar muito no mérito, mas enfim, ela passa essa nova dualidade, assim. E aí, muitas pessoas que são desse campo mais místico, essas pessoas que são que falam sobre várias coisas relacionadas à energia, não só a astrologia, mas várias outras, viram aí uma porta para a explicação de todas essas coisas que envolvem energia, enfim, todas as palavras que
significam mais ou menos por aí. Por quê? Porque isso possibilitaria explicar a luz como alguma coisa que traz algum tipo de coisa que a gente não sabe explicar direito. Então é como se, por exemplo, na astrologia a gente fala que o universo nos influencia. E o universo nos influenciaria, muita gente fala, gravidade, não sei o que e tal. Não tem nada a ver com a gravidade. Influenciaria por uma outra coisa que ainda não é explicado direito, através de energia. E poderia ser explicado por quê? Porque signos são constelações, né? São estrelas que emitem luz e essas luzes chegam aqui, mesmo que depois de milhares de anos. E ela pode estar carregando algum tipo de energia através dessa abertura que a física quântica deu, e que esse tipo de energia que vinha da constelação de Áries pode ser diferente das luzes, das estrelas, a energia que vinha da constelação de Aquário. E aí isso começaria a explicar melhor como que isso funciona, por que o tipo de energia é diferente, ou então a energia que vem de Saturno é diferente da energia que vem de Marte, porque a luz bate lá e repete, enfim. Todas essas questões começariam a ser mais explicadas a partir daí, e também a coisa do pensamento, o poder do pensamento e, enfim, várias outras portas foram abertas a partir da física quântica aí. Mas hoje, a física quântica ainda tem vários modelos ainda, não é muito bem, não é tão sólido assim ainda, até onde eu entendo. Não explica ainda, ela pode ser que abriu portas, pode ser que daqui a um futuro próximo a física quântica venha realmente a explicar algumas coisas como a astrologia. Mas hoje não explica, hoje não existe um modelo que consiga explicar. Acho que ficou claro, né? Mas enfim, joguei várias informações aqui, vamos tentar fechar, né? É verdade que a astrologia não é uma ciência. É mentira que ela não existe por conta disso. É mentira também que a ciência prova que a astrologia não existe. Simplesmente existem alguns artigos bem mal feitos que não tem nada a ver com o que a astrologia fala. É mentira também que a física quântica consegue explicar hoje o que acontece, mas é verdade que ela abre portas para se explicar em algum momento. Então, gente, eu acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer tipo de informação, qualquer tipo de coisa para colocar aqui sobre física quântica, sobre artigos científicos, qualquer coisa que venha a apoiar o que eu tô falando, contradizer o que eu tô falando, colocar em discussão, não sei o quê, pode colocar. Lembra sempre de curtir aqui, compartilhar com todo mundo que vai ver esse vídeo, que é basicamente todo mundo, porque essa discussão é importante para mim. Ela toca em muitos pontos aqui que precisam ser abordados, porque existe muito essa luta entre a astrologia e a ciência. Existe muito essa luta entre o que toda essa questão mística, vamos dizer assim, e a ciência. Mas não precisa ser uma luta, porque elas não são adversárias. Não são adversárias. A ciência, ela simplesmente ajuda a comprovar algumas coisas e não consegue comprovar outras. Mas não quer dizer que aquilo que ela não consegue comprovar está errado. Então elas não são adversárias. E a astrologia nem é uma ciência, então por que, sabe? Não faz sentido. Então, vamos discutir sobre isso, passa meu vídeo por aí, entendeu? Compartilha, se inscreve, sininho, né? Tal, tudo. É isso aí. Então, tchau. Você vê que muita gente acha contraditório isso? De tipo, falam que estranham muito o fato de ter tipo uma formação em farmácia, bioquímica, científica, USP, lá, de eu ter lido muitos artigos científicos, eu ter uma formação super assim, muito técnica, muito científica, mas ao mesmo tempo ir para o campo da astrologia, ser astrólogo e tal, e ao mesmo tempo refletir sobre as coisas, sabe? As pessoas acham isso muito incoerente. Mesmo eu falando tudo isso, de tipo, a ciência e a astrologia não são adversárias, não tem nada a ver uma com a outra, nem a ciência, não sei o que, não existe separação, as pessoas ainda enxergam uma separação muito clara, mas mesmo com isso, as pessoas ainda desvalorizam um pelo outro, ou você vai para um lado ou vai para o outro, você não consegue estar nos dois, sabe? As pessoas estranham muito isso, e assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?